E se eu te falasse agora que eu vou te mostrar detalhadamente cada etapa que eu uso aqui na Pro Resultado para gerar confiança, rapport, relacionamento com os clientes a ponto deles estarem na nossa carteira, alguns casos há quase 10 anos, outros há mais de 5, há mais de 6 anos, e não contratos pequenos, não contratos de consultoria de valor baixo, estou falando de contratos de valor relevante, mais de 10 mil reais por mês, contratos que ultrapassam a casa dos 300, 400 mil reais por ano de faturamento, e eu vou te mostrar exatamente como que eu faço para que esses contratos perpetuem dentro da Pro Resultado, que esse é o nosso maior segredo para crescer. Eu faço com que os clientes perpetuem aqui dentro. Então o meu churn é muito baixo. Eu tendo, mesmo com uma entrada lenta de clientes, porque eu não trago clientes em massa, porque eu não gosto desse modelo, mesmo com uma entrada pontual de clientes, como eu tenho o churn muito baixo, a gente cresce ano após ano. E eu quero te mostrar qual é a minha tática, qual a metodologia que eu fiz para fazer isso, não dependendo somente do Carlos, conseguindo construir consultores que têm a capacidade de perpetuar esses contratos. Não é só consultor, não é só metodologia própria, é estratégia, é o conceito que eu criei em volta da comunicação com o cliente, da gestão do projeto. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. Vamos embora falar de como construir um relacionamento de qualidade com o cliente e tangibilizar isso de forma numérica, estruturada e passível de acompanhamento. Fugir dessa ideia de que relacionamento, confiança é intangível. Eu vou tangibilizar esse controle para você poder fazer com qualquer pessoa dentro da sua empresa. Para você que quer conhecer esse vídeo, eu vou te falar, ele vai ter 2 etapas. Uma primeira etapa eu vou te mostrar toda a metodologia, nível de liderança, o nível de contato direto com o cliente. Vou te mostrar os meus modelos, como que a gente gerencia isso, o que que a gente pensa, como que a gente faz, como que a gente controla. E depois a gente vai entrar numa fase onde eu mostro o controle de fato estratégico dentro da Microsoft, dentro do Lists, etapa por etapa. E essa segunda fase, essa sim, ela é só para membros, ela vai ser exclusiva para aquelas pessoas que assinam o nosso canal. Por quê? Porque esse é o tipo de conteúdo que eu sempre quis soltar na internet. Mas eu não vou soltar um segredo da minha empresa para todo mundo, para qualquer pessoa entrar e ver. Por mais que pessoas podem copiar, mas isso não é o meu medo agora. Meu medo era deixar solto de forma descontrolada. Agora que eu tenho um clube de membros, eu posso soltar o material básico, metodologia, mercado, estrutura, para todo mundo. E depois eu trago aqui para dentro, para vocês, mostro aqui na tela exatamente os controles que eu uso, somente para aquelas pessoas que são membros, tá? Na Pro Resultado, a gente tem um playbook, onde eu falo um pouco sobre as metodologias, depois eu entro em detalhes de cada uma dessas metodologias que a gente mais usa, e depois eu entro nessa questão que são os níveis de liderança e os níveis de evolução de um conselheiro confiável. Esses materiais não são do Carlos Pires, são materiais da internet, são materiais de livros, são materiais famosos. Só para a gente poder entender isso aqui, o que eu precisava? Eu precisava construir uma cadeia, etapa por etapa, step by step, uma trilha que eu conseguiria fazer com que o cliente entrasse na Pro Resultado sem ter confiança e ele fosse evoluindo até o momento que ele confiasse na Pro Resultado como uma empresa que entregasse para ele valor, onde ele pararia de preocupar com o que ele paga por mês. Então, para chegar nesse caminho, eu precisava de uma trilha, passo a passo. E não só a trilha do cliente, eu precisava da trilha do consultor, para ele entender o que ele precisava aprender, como ele precisava atuar em cada uma das fases. E com isso, a gente acabou caindo num cenário onde, às vezes, não é o mesmo consultor que vai cuidar do cliente do começo ao fim, porque em momentos diferentes eu posso introduzir consultores em níveis diferentes, de forma mais estratégica. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero que vocês conheçam cada uma das metodologias que são baseadas nesse material. Primeira coisa, o material dos 5 níveis de liderança do Jim Collins. Esse material é uma pirâmide que o Jim Collins fala, e ele fala que existem 5 níveis básicos ali de liderança. Primeiro nível é o contribuinte altamente eficaz. Aqui está contribuinte capaz, só por uma questão interna, mas esse é o contribuinte altamente eficaz. É aquele cara que tem uma competência individual muito elevada e ele consegue contribuir com a entrega do time apenas executando. Ele faz, ele trabalha. Quando eu chego para o nível 2, é aquele membro da equipe que ele tem essa mesma capacidade, ou similar, e ele contribui com a equipe para chegar no nível mais alto. Então ele não simplesmente executa o trabalho, ele gera colaboração entre as pessoas, ele faz com que os outros membros também trabalhem no ritmo diferenciado, e a partir daí ele consegue gerar mais resultado para a empresa. Depois, eu tenho o gestor competente. Ele é o gestor competente, diferenciando ele do membro competente da equipe, do membro contribuinte. O gestor competente, ele consegue montar uma equipe. Ele estrutura, ele organiza pessoas em prol de um objetivo. Enquanto o nível 2, ele já tem a equipe dele montada, estruturada,
O nível 3, ele monta a equipe, ele une pessoas em prol de um objetivo. Já o nível 4, ele é um cara que pensa a nível de organização. Ele mobiliza uma organização, ele direciona essa organização e as pessoas dessa organização através de uma visão clara de objetivo, aonde ele quer chegar. Então, até o nível 4, nós estamos falando muito de execução, de acompanhamento próximo do time. No nível 5, a gente fala muito daquela ideia do líder humilde, que ele não quer fazer as entregas, ele não quer que ele brilhe. O foco dele é fazer com que a equipe brilhe, então ele consegue direcionar pessoas em prol de um objetivo, ele constrói um objetivo, ele direciona o objetivo e ele consegue entregar isso para as pessoas de uma forma que elas entendam que é um resultado delas alcançar aquele objetivo. Então ele consegue mover pessoas, ele foca muito menos no eu e muito mais no coletivo. Esse daqui são os 5 níveis de liderança que a gente entende que são funcionais. Depois, eu até tenho um livro de Jim Collins, mas acho que não está aqui não, está lá no escritório. Eu tenho um dos melhores livros que eu li na minha vida sobre prestação de serviço. O Conselheiro Confiável. É muito bom, mas é absurdamente bom. No primeiro nível aqui, que a gente chama de expertise, o cliente procura por conhecimento técnico. O que quer dizer? No livro, ele chama de expectativa de alinhamento ou de relacionamento baseado em serviços, ou seja, eu contrato alguém para executar algo tecnicamente para mim. Quando eu vou para o nível 2, que é o enquadramento, é quando eu consigo buscar alguém baseado na minha necessidade. Ele não vem aqui executar, ele vem analisar o meu cenário, ter um enquadramento claro do cenário da minha empresa, do objetivo dela e entregar um valor através de solução de problemas. Então ele não vai trazer, tipo, vou executar tal coisa. Ele vai trazer sugestões de técnicas, de metodologias que podem ajudar o empresário a resolver problemas pontuais dentro da operação dele. O terceiro nível, que a gente chama aqui de perspectiva, é aquele que está baseado em relacionamento. Aqui o cliente já confia no consultor. No livro ele até fala que quem é o foco é a organização e o cliente. E ele fala que é fornecer expectativas e ideias, ou seja, ele vai dar perspectivas, ele vai dar possíveis visões, possibilidades de perspectivas diferentes daquela que o cliente está explorando naquele momento. Enquanto o expertise, ele traz o serviço, a execução, mão de obra, o enquadramento traz a solução do problema. Quando eu estou no nível de perspectiva, eu dou um outro ponto de visão. Então o empresário me chama pelo relacionamento que ele tem comigo e acreditar que eu posso dar para ele um ponto de visão diferente daquele que ele tem. E quando a gente chega no último nível, que é o conselheiro confiável, esse é aquele conselheiro que ele transcende a relação com a empresa e ele passa a ter uma relação com o cliente. O cliente, diretamente a pessoa, a pessoalidade do cliente está buscando um conselheiro confiável. Essas são as metodologias básicas que a gente tem aqui dentro. Aqui, no nível de liderança do Jim Collins, a gente tem as 5 etapas conforme está no livro. Quando eu entro aqui na comparação direta disso aqui com o consultor, onde eu trago os níveis de relacionamento com o cliente, eu já trago 5 níveis. Por quê? Eu tenho o executor técnico, que é aquilo que a gente comentou. Eu tenho o solucionador de problema, que é aquele cara que entrega uma visão, uma solução de um problema como um todo. Eu tenho o gestor de relacionamento, que é aquele cara que relaciona com o cliente, ele dá perspectiva, ele foge somente da solução pontual daquele problema. E eu tenho o nível de conselheiro estratégico. Esse cara aqui, para mim, ele tem que entender de governança, porque ele pode ter que dar uma visão fora da curva da estrutura do cliente hoje. Ele pode orientar a dividir um departamento, criar um novo departamento, reestruturar uma área da empresa. Ele olha para a empresa como um todo, não para os pontos que ele está atendendo. Não é porque ele é um cara de finanças que ele vai olhar sobre finanças, sobre o processo. Ele tem uma visão sistêmica da empresa como um todo. Isso é até um ponto que a gente coloca aqui, que o papel dele é construir confiança técnica e relacional. Ele vai ser chamado para reuniões estratégicas, ele vai participar. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma visão clara do cenário da empresa, porque ele já passou por outras etapas, ele já foi técnico, ele já executou, ele já entendeu os problemas de algumas áreas, seja nesse cliente ou em outros, e ele já passou pela fase de relacionamento. E a partir daí, ele é um conselheiro estratégico, ele vai participar de boards da empresa. Quando ele vai para o 5º nível, que é um nível a mais que a gente constrói aqui dentro, é um nível que ele é um conselheiro mesmo dos clientes. Ele é um conselheiro do cliente, da pessoa. Então, eu coloquei um nível a mais, por quê? Porque, para mim, como consultoria, o mais interessante é que eu consigo levar os consultores até esse nível aqui, de conselheiro estratégico, onde ele tem uma relação com a empresa. Quando ele passa a ter uma relação com o cliente, uma relação de confiança, ele está transcendendo uma relação que eu já tenho com esse cliente. Então, aqui, eu só posso
trazer pessoas das quais eu confio nelas, pessoas que já são os meus conselheiros de confiança. Então, quem já é o meu conselheiro de confiança dentro da empresa, ele pode alcançar esse nível, porque ele vai replicar o relacionamento que ele tem comigo, agora com pessoas externas. Então, a gente trabalha com esses 5 níveis. Agora, como que a gente faz isso na prática aqui dentro do Resultado? Primeira coisa, eu tenho algumas áreas de gestão, alguns controles que eu faço principalmente no Forms, aí depois quem for do canal vai ver isso aqui aplicado na prática. O que eu fiz? Eu cadastrei os 5 níveis dos meus consultores. Na realidade, 6, porque tem o nível do consultor em desenvolvimento, que é o trainee, aquela pessoa que ainda não é consultor. O que eu estou esperando dele? Eu espero que ele tenha uma visão de curiosidade, ele tem que buscar aprender, ele tem que estar conectado o tempo todo com a empresa. Então, ele não entende de negócio como um todo, ele não tem expertise na área, mas ele tem que buscar conhecer a empresa como um todo. O especialista técnico, ele já é consultor atrelado àquele nível de serviços, ou seja, ele é aquele indivíduo altamente eficaz. Ele tem um foco de conhecimento técnico, ele consegue executar e ele faz a diferença na equipe pela execução dele. O consultor orientador é aquele consultor que consegue ir no cliente, orientar o time do cliente a executar as coisas da melhor forma e também orientar o time interno. Talvez um consultor em fase ainda de desenvolvimento ou um especialista técnico, dando um direcionamento de onde ele deve aplicar aquela técnica dele. Já o gestor de relacionamento e entregas, esse daqui já é o consultor que está num nível de sênior, é aquele cara que está buscando um relacionamento com o cliente. Ele quer entender do cliente as dificuldades dele, ele quer entender cada vez mais as perspectivas em volta daquele cenário do cliente para dar orientações claras para ele. Ele não vai trazer só uma questão pontual como, por exemplo, melhorar uma constelação bancária, introduzir uma DRE, melhorar o controle de estoque, implantar um RP com um MRP para conseguir gerenciar a produção. Não, ele vai olhar para o negócio como um todo e vai conectar a necessidade de um MRP com controle de estoque, controle de produção, para poder analisar se o resultado da empresa sustenta ou não o crescimento que o cliente espera, porque se ele crescer, ele vai ter que aumentar o estoque. Ele aumentando o estoque, ele tem que investir mais. Ele investindo mais, talvez ele vai ter que captar dinheiro. Ele captando dinheiro, ele vai diminuir a rentabilidade. E o lucro dele da DRE sustenta isso, essa visão como um todo. Então, ele traz essa visão um pouco mais ampla e sistêmica de como criar essa necessidade. Ele vai direcionar o cliente. O consultor estratégico é aquele cara que já consegue pegar isso, sentar numa reunião e direcionar, apresentar, estruturar, gerar demandas disso e, principalmente, ele vai provocar no cliente uma visão estratégica. Pensando naquela ideia de Sócrates, né, de perguntas, de investigando de forma excessiva, não é de forma excessiva, mas investigando até exaurir as possibilidades, esse cara, ele tem esse perfil. Ele tem um perfil de exaurir, de questionar, de perguntar. E ele precisa de um nível de confiança muito grande com o cliente, porque se ele perguntar demais, o cliente vai se sentir desconfortável. E depois, por fim, você tem o quê? O conselheiro confiável, que é aquele cara que o cliente procura por confiar nele, independente do cenário. Ele sabe que é alguém que vai priorizar as necessidades da empresa do que necessariamente as próprias necessidades. Autoconfiança. Autoconfiança para tirar o foco de si mesmo. Autoconfiança para deixar de se preocupar com quem vai levar os méritos das entregas, focando única e exclusivamente em gerar o melhor para aquela pessoa. E não mais uma relação de consultor-empresa. É uma relação de pessoa a pessoa. E aí o livro também fala que é uma confiança mútua. Eu só vou ser seu conselheiro se você confiar em mim e eu confiar em você. Senão não faz sentido. Como eu vou ser conselheiro de uma pessoa que eu não confio, que eu talvez não vou ter o resultado no futuro que eu espero ter. Essa relação de confiança, ela é extremamente importante. E aí, força do ego, como eu já comentei, né? Você conseguir controlar o seu ego a ponto de entregar para o cliente o melhor caminho e deixar que ele tome a decisão, que ele encontre a melhor solução e leve por si só os louros, os benefícios dessa entrega. Do cenário do cliente em relação à minha confiança. Como assim, Carlos? Em que nível que o cliente está? Aqui são os níveis dos consultores. Agora, como que eu meço o cliente? Eu avalio o meu consultor por aqui. Quantos consultores eu tenho em nível técnico que executa bem? Quantos são orientadores que conseguem direcionar e ter proatividade num projeto? Quantos são gestores de relacionamento que conseguem gerar uma entrega, fomentar, direcionar o cliente? Quantos são consultores estratégicos que estão a ponto de sentar numa mesa de board e fazer uma apresentação, direcionar o cliente e dar visões para eles de outras possibilidades? Quem tem horas de voo para ser um consultor estratégico? Então eu mensuro os consultores por aqui. E depois eu mensuro qual nível que o cliente está. Então o cliente ele vai ter alguns níveis. E eu pontuo esses níveis. Por exemplo, o cliente de confiança quebrada. Esse é o cara que já executou, já é contratado, está na prova de resultado, mas a confiança dele quebrou. Então esse cara ele tira 5 pontos. Ele é literalmente o oposto
daquele cliente do último nível. Cada um cliente que perde a confiança na gente, a gente perde 5 pontos nesse indicador. O que é a confiança quebrada? Aquele cara que já trabalhou com a gente, já está dentro da empresa e ele recebeu entregas que deixou ele desconfortável e ele não confia mais na nossa qualidade. Esse cliente eu trato de uma forma. Depois, eu tenho o cliente sem confiança, aquele cliente que começou agora. Ele ainda não tem confiança na ProRestado porque ele não conhece as nossas entregas. Depois, eu tenho aquele cliente que está com uma confiança baseada em serviço, ou seja, os caras entregam muito, vale a pena ter eles aqui, mas ainda é entrega. Eu preciso trabalhar sempre com novas entregas, com novidades para conseguir levar a esse nível. Eu tenho depois aquele que é baseado na necessidade. Então, o cara que entende que ele precisa da consultoria para dar uma visão, um segundo olhar, uma solução sobre pontos específicos. Esse cara aqui, por exemplo, ele vai ver uma consultoria como, olha, eu preciso de uma DRE. Esses caras conseguem fazer. Esse daqui, ele está num nível mais de, será que minha classificação gerencial está bem feita? Será que eu preciso melhorar a classificação gerencial? Será que minha solução realmente é uma DRE? Eles vão conseguir trazer e falar, olha, não é uma DRE. O seu controle de compras e de contas a pagar está totalmente equivocado e a gente não consegue ter uma visão clara de custo. Da mesma forma, suas vendas não são conciliadas e a gente não consegue fazer um workflow, um fluxo contínuo para auditar as informações. Já o cliente que está baseado em relacionamento, muito provavelmente, ele já passou por essas fases e ele teve tanta entrega nas necessidades dele que ele começou a simplesmente acreditar na consultoria. Ele sabe que a gente entrega, que se ele precisar, a gente vai dar um jeito de solucionar para ele e a partir daí ele já tem um relacionamento com a gente, ele quer estar próximo, ele quer conversar, ele quer ter entregas, mas ele também quer ter o relacionamento, ele quer ter os momentos dele conversando com a equipe. Depois, você tem aquele relacionamento baseado numa visão estratégica. Olha, os caras são bons, eles entregam, eu gosto de estar com eles, mas eles me dão uma visão estratégica muito boa dos próximos passos que eu vou dar na minha empresa. Se eu vou focar mais em crescimento horizontal ou vertical, se eu faço um investimento ou não, se eu capto um recurso, qual o melhor caminho para eu poder gerenciar a estrutura da minha empresa, se eu divido o meu departamento financeiro em 2 áreas, se eu crio novos processos. Então, esse cara ele tem que ter uma visão de governança, ele tem que ter um nível a mais aqui dentro. Esse cara aqui ele não é só técnico, ele gerencia negócios. E depois o último nível, que é aquele baseado em confiança. E qual que é o meu diferencial nesse aspecto aqui? Para quem é membro, eu vou mostrar com muito mais detalhes. Mas o que a gente construiu? A gente construiu um plano de ação para cada cliente. Ou seja, aquele cliente que está com a confiança quebrada, que tipo de perfil técnico que ele precisa? Então, da mesma forma que se eu pegar um cara de confiança quebrada e tentar colocar nele um conselheiro confiável ali, se o conselheiro não tiver a disposição de ser o especialista técnico e executar, esse cara não vai recuperar a confiança. Não é pelo que eu converso com ele, mas sim pelo aquilo que eu entrego. Porque senão ele vai pensar o quê? Não, quando o Carlos vem aqui, ele conversa comigo e eu tenho a impressão que vale a pena, mas quando o time dele vem, não soluciona. Então você precisa fazer com que o seu time entregue. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que se você montar uma estrutura dessa de framework, e é exatamente essa que eu uso na ProRestado, eu vou até mostrar aqui para vocês, isso aqui eu vou mostrar para os membros como funciona. A ideia é o quê? Direcionar e medir que ponto esse cliente está na carteira e na trilha de conhecimento, na trilha dele, de rumo a um cliente que tem uma consultoria estratégica, que tem um relacionamento baseado em uma visão estratégica, que ponto que ele está e o que eu preciso fazer em cada uma dessas etapas. E aí agora, finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática dentro da ProRestado. Então eu espero que isso aí tenha dado um norte para vocês do todo, da possibilidade de tudo que dá para fazer ali dentro. E como simples listas do SharePoint consegue gerenciar todo esse controle, você consegue jogar para um BI e ver de visão muito mais estratégica. Depois, se a gente achar interessante, vocês comentando aqui embaixo, eu posso tentar construir com vocês uma ferramenta dessa. Vocês podem mandar exemplos aqui no nosso grupo de membros e eu vou pegando esses exemplos e vou construindo pequenas soluções junto com vocês. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Manda esse vídeo para aquele gestor de serviço que ele vai ter uma visão muito clara das etapas que ele tem que construir no relacionamento dele com o cliente e como que ele vai separar a equipe dele em cada momento, para ele colocar as pessoas certas no ponto certo dentro das empresas. Agradeço muito, até o próximo vídeo e não se esquece, curte, compartilhe e me segue lá no Instagram, tá? E compartilhe com seus amigos lá para eles poderem ver mais conteúdo nosso. Até mais!